Fala pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui a uma série de vídeos tratando de... Deixa eu aumentar um pouquinho o microfone só. Tratando de Market Profile, que eu acho que é a melhor ferramenta para entender e compreender um pouquinho mais os mercados, né? A dinâmica deles e como eles se comportam, principalmente nessa parte da distribuição de preço ao longo dos intervalos. Mas vai ficar muito mais claro para frente. Aí passando por isso a gente vai tratar sobre lazy dynamic e teoria do leilão, que é um conceito bem interessante também de interpretação de mercado. E por fim a gente vai adentrar no conceito que não é meu, é um conceito de uma mesa proprietária dos Estados Unidos que se chama NADRO, ou NADRO. E aí vocês vão compreender e ver que ao final tudo faz muito sentido e toda a teoria e funcionamento ele te permite uma leitura de mercado muito interessante, tá? Lógico que ela sozinha não resolve a vida de ninguém, mas porque tem vários outros fatores humanos que interferem, mas é outra coisa que a gente vai abordar aí ao longo do curso, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, o que é Market Profile? Eu vou puxar aqui para vocês. Isso é Market Profile. Então, o que significa isso daqui? Isso aqui é um dia, por exemplo. Esse aqui é o dia... Deixa eu até ver se não tem... Pronto. Agora sim. Isso aqui é um dia. Tá? Então, isso aqui no caso seria... Vamos usar de exemplo aqui. Esse aqui seria o dia 28 de setembro. O que significa, né, essa distribuição aqui? A primeira coisa é que nós temos um... Deixa eu ver se eu acho aqui... eu não me lembro onde fica aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Enfim, vamos seguir pelo pointer mesmo. O que significa isso daqui, né? Nós temos aqui uma distribuição. E o que é uma distribuição? Uma distribuição nada mais é que uma curva de Gauss que se chama, né? Então, uma curva gaussiana é basicamente isso aqui, tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Aqui é os 68%. E aqui também é os 68%. Tá? Aí no meio, nós vamos ter em algum lugar aqui o que se chama de POC, que é o Point of Control. Tá? Não necessariamente vai ser no meio aqui, mas enfim, né? Eu vou explicar um pouquinho depois o que significa cada coisa. E aqui, essas regiões aqui, ó, são os extremos. Tá? Então, o que significa isso aqui? Isso significa que você tem, pela teoria gaussiana, 95% de certeza estatística que o preço vai ficar dentro desse intervalo aqui. Tá? Basicamente é isso que é uma distribuição de Gauss, que é como ele gera essa situação aqui. Então o que significa? Ó, nesse exemplo aqui, se a gente for olhar, ó, nós temos aqui, ó, os 68% é essa região cinza. Tá? O POC que eu comentei ali é essa roxa aqui, o rosa. Tá? E fora, o verde para cima e para baixo, é quando você sai desse 68% e o intervalo total é os extremos. Ah, mas como é que é construído o Market Profile? Vocês vão entender fácil nesse exemplo aqui. Cada barra dessa separada representa 30 minutos de mercado. Então, aqui o que significa? Que o preço andou daqui até aqui nos primeiros 30 minutos, nos próximos 30 daqui até aqui, depois daqui até aqui e assim vai indo. Ele pega todos esses intervalos e faz uma distribuição de Gauss. Tá? Por que a gente tem, por exemplo, nesse de trás, uma distribuição tão ruim? Porque o preço foi fazendo isso. Ó, ele foi acumulando aqui, ó, mais ou menos, e daí toda a janelinha de 30 ele começou a estourar, tá vendo? Então nessa de 30 ele foi para lá, depois na próxima janela de 30, o preço passou pouco tempo dentro da variação de preço dos 30 minutos anteriores. E depois aqui também de volta. Então ele vai fazendo uma distribuição feia.
o preço passa por muitos lugares e não fica muito tempo em um lugar, ele faz esse tipo de distribuição. Então, o que é a diferença, por exemplo, o pessoal conhece um pouquinho mais, por exemplo, de Volume Profile. E o que significa Volume Profile? Ele faz basicamente a mesma forma de cálculo, porém com volume. E aqui nós estamos olhando para tempo. Então, enquanto um olha para volume, esse aqui faz essa distribuição em janelas de 30 minutos. Tá? Beleza, então Market Profile basicamente é isso. Tá? A forma como ele é construído é isso. O que a gente olha aqui? E aí depois a gente vai abordar com bastante calma. Se nós temos, por exemplo, deixa eu voltar tudo aqui. Se nós temos aqui, ó, um dia, vamos dizer que foi esse dia aqui, né? Então nós temos aqui, tal, beleza, a nossa uma zona, né? Nós tínhamos outra zona de outro dia um pouquinho mais para trás, vamos dizer que fosse aqui, tá bom? E agora a gente chega nesse momento. Hoje, então vamos botar aqui uma linha do tempo, ou melhor, uma linha fixa de encerramento, uma linha do tempo no caso de aqui foi o dia de ontem e nós temos o dia de hoje, né? O que isso aqui vai me ajudar? Quais são as minhas hipóteses, né? Minha hipótese número 1 é que o preço vai fazer o quê? Vai ficar dentro desse intervalo aqui, tá? Essa é a minha hipótese número 1. A minha hipótese número 2 é que o preço saia desse intervalo e busque uma nova região de preço. No caso, essa região de baixo. Tá? Então, essa é a minha hipótese número 2. A minha hipótese número 3 é que ele saia desse intervalo aqui e vá buscar uma outra região de preço para cima. Tá? Então, essa aí seria a hipótese número 3. Esses são as 3 hipóteses que você consegue olhar para o Market Profile e elaborar elas antes do mercado abrir. Tá? Então, antes do mercado abrir, você já sabe que só existe 3 possibilidades, basicamente. Ele ficar dentro do intervalo, ele perder esse intervalo e buscar uma região abaixo, e ele perder, ou ele ganhar esse intervalo e buscar uma região para cima. Tá bom? Então, isso aí são as possibilidades que a gente tem olhando para o Market Profile. Eu não vou entrar muito aqui em teoria de como é todo o cálculo do Market Profile, porque eu acho que não interessa muito a ninguém. Você só precisa entender que ele existe e o que você vai fazer com os números que o próprio sistema gera. Tá? Esse aqui é um sistema americano que ele faz uma coisa que os nossos sistemas aqui, o Profit principalmente, o mesmo Trade, não faz. E eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Tá bom? Então a gente entendeu mais ou menos aí de forma breve, mas já suficiente, qual o intuito do Market Profile e como você pode usar ele como ferramenta de trading, né? Então vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui. Ó. Vamos até, por exemplo, deixa eu copiar aqui para vocês e a gente consegue desenhar aqui, né? Pronto. Vamos imaginar que nós não temos esse... Aqui ficou, peraí gente, deixa eu fazer para ficar um exemplo mais efetivo. Vamos até esse dia aqui, ó. Aqui já é muito. Vamos fazer diferente. Pronto, ó. Um dia aleatório aqui. Então, vamos dizer que o nosso último dia foi esse daqui, tá bom? Que foi aqui o dia... Eu só preciso fazer uma coisa... Pronto, assim fica melhor. Então, o nosso último dia foi esse dia aqui, tá? Que seria aqui o dia 6 de julho. Então, eu não sei o que aconteceu no próximo. Então, a gente vem aqui, ó. A gente está olhando, então, quais são as nossas hipóteses aqui, né? A hipótese 1. Vamos voltar para a nossa hipótese 1. Que o mercado fique nesse intervalo de preço aqui. Tá? Hipótese 2. Que o mercado saia desse intervalo e vá buscar
essa região aqui aproximadamente aqui, tá? E a hipótese 3, que o mercado saia desse intervalo e vá buscar alguma zona acima disso. A gente não tem nenhuma aqui na tela, mas depois a gente pode olhar ali com calma, tá bom? Então essas são as nossas hipóteses. Agora vamos ver o que aconteceu para vocês entenderem um pouco como que a gente consegue usar essa ferramenta, certo? A gente não sabe o que aconteceu no próximo dia, pronto, aconteceu isso, certo? Aconteceu isso. Então, deixa eu quebrar ele para a gente ver como que o preço se comportou, tá? O preço abriu, caiu, veio buscar a nossa base aqui, certo? Que era, deixa eu diminuir ele um pouquinho, para ficar bem claro para vocês. Aqui, ó, hipótese 1, o preço abriu dentro da zona, que é essa bolinha aqui, tá? O dourado ali, é a abertura. Ele abriu dentro dessa zona, veio até próximo do 480 aqui, tá? Ele veio, tentou romper, não conseguiu, voltou, ficou lá dentro, veio de novo, rompeu. Então a hipótese 1 era que o preço fosse ficar aqui dentro dessa zona. Num primeiro momento, foi o que ele fez. Depois, o que aconteceu? Ele tentou romper, voltou, tentou romper de novo, rompeu, e o que ele foi fazer? Ó? Ele foi buscar um preço já conhecido da zona anterior. Então ele veio para cá. A nossa primeira ideia era o 54, tá? Que seria a distribuição do dia anterior. Ele acabou vindo até o 40, aqui quase até o 40 basicamente, né? Até o 40, que era basicamente a base. Então ele se afastou dessa zona de cima que ele tinha criado e voltou para uma zona aqui de baixo, tá? Então a gente vai fazer o que agora, olhando, né? Temos essa situação aí. Deixa eu deletar isso aqui. Voltar tudo aqui. E agora vamos olhar o que aconteceu no próximo dia. E vamos usar de novo esse nosso modelo. Ó. Vamos ver. Deixa eu só ampliar um pouco aqui, né? Estava meio pequeno. Pronto, então a gente tem essa situação aí, certo? De novo, o que nós temos? Nós temos esse dia aqui. Então, hipótese 1, o preço fazer isso aqui, tá? Hipótese 2, o preço fazer isso aqui. Hipótese 3, o preço fazer isso aqui, tá? Então seria para uma zona mais ou menos por aí. Então a hipótese 1 é ficar dentro da zona, a 2 é romper para cima, a 3 é ir para baixo, beleza? Agora vamos ver o que aconteceu no dia. Vamos diminuir aqui. Olha o que aconteceu no dia. O mercado abriu aqui, tá? Vamos quebrar o dia para vocês verem. O mercado abriu, ficou totalmente rotacional dentro dessa zona. Deixa eu só pegar ele até o fim. Totalmente rotacional dentro dessa zona e acabou indo fechar aqui. Né? Quando a gente olha, né, tendo em vista que ele abriu dentro da zona, a nossa primeira hipótese é que ele vai ficar e vai cumprir a hipótese 1. Né? Então a nossa base aqui o que era? Era o 42. Ele veio até o 47, ficou nessa zona, ficou, e foi fechar na máxima, lá no dia, quase no topo, um pouquinho acima do topo da região, que foi, na verdade ele fechou exatamente no topo, né? Mas ele chegou a trabalhar 3 pontos acima. Então aqui você já vê a ferramenta que isso é, né? Como ele funciona muito bem. Agora um exemplo aqui, ó, que é o interessante desse sistema, é que a hora que eu olho que esse dia a distribuição está dentro do dia anterior também, eu posso fazer isso aqui. Ó. E aí ele vai me dar mais um sistema interessante. Quando eu olho aqui, eu falo, beleza, eu vou usar essas referências aqui. Agora, por exemplo. Porque aqui já apareceu o dia porque a gente juntou, não deu tempo, né? Mas para fazer a mesma ideia, ó. Vamos fazer aqui, ó. Olhando para isso aqui, quais eram as nossas hipóteses, né? Deixa eu printar de novo.
Vamos voltar aqui que acaba sendo mais rápido. Quais eram as nossas hipóteses aqui, olhando para isso? Hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, certo? Agora, o que o preço fez aí, olhando? Ele abriu aqui, né? Tentou, então ele já abriu fora dessa nossa zona aqui. A primeira ideia que a gente tem qual é? Né? Que ele vá subir, porque ele está acima dessa zona. Ele tentou subir, fez um movimento de alta aqui, voltou para a base, ficou brigando um bom tempo. Você vê que aqui é o POC, ó. Né? E o que significa o POC? É onde mais tempo o preço ficou, né? Ficou nessa base, no final do dia ele acabou perdendo e foi até lá, ó. Tá vendo? Então, a hipótese 1 estava se mantendo, rompeu. Quando rompeu e aceitou ficar nessa zona aqui, nessa zona de negociação de baixo, tá? Deixa eu apagar um pouquinho aqui só para limpar. Vou pegar uma cor mais... Aqui, ó. Quando ele aceitou ficar nessa zona de baixo, o que a gente imagina? Beleza, a hipótese 1 não existe mais. A gente vai ter a hipótese 2. Qual a hipótese 2? Perdão, aqui no caso seria a hipótese 3, seria para baixo, né? Qual a hipótese 3? Que ele vá no nosso alvo aqui, tá? Então, essa era a nossa hipótese, beleza? Essa é um pouco a ideia. Essa daqui, ó, o que a gente imaginava? Que se ele abriu, eu estou olhando para a hipótese 2, que é romper essa zona e subir. E buscar lá. O que nesse caso é um pouco mais, que daí é um pouquinho de interpretação de como essas figuras do marketing funcionam, é que quando você tem um B, ele tem uma tendência de estar se mostrando como um mercado de baixa, não de alta. E quando você tem um P, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, não é uma somatória bacana, mas quando você tem um P, ó, ele tem uma tendência de ser um mercado de alta. Beleza? Então, basicamente, no Market Profile funciona nesse método, tá? Você consegue elaborar aí zonas e zonas de negociação interessantes e a partir daí você vai dimensionando quais são as suas hipóteses de trade. O que você faria, como você faria, por que você faria e aí dá sequência, beleza? Depois a gente vai entender a lógica por trás dessas hipóteses, e que é a parte de teoria de leilão e lei de dinâmica, que a gente vai gravar num vídeo um pouquinho pra frente. Tá bom, gente? Então, quem curtir aí a ideia e os vídeos, dá um like pra gente, vamos tentar ampliar um pouquinho o canal. E aí a gente vai mostrando aqui, não vai ser, a ideia aqui não é fazer só uma série de aulas falando sobre marketing, etc. Mas é depois mostrar vários trades, mostrar trades que aconteceram ao longo do dia, às vezes fazer operações ao vivo também. Então, a nossa ideia é essa. Beleza, gente? Eu agradeço aí a quem puder curtir, compartilhar com os amigos, que a gente ajuda bastante e dá aí uma inspiração para a gente seguir num projeto bacana de educacional aí sobre mercado de trade, tá bom? Um abraço para todo mundo e um bom dia.